Sun Tzu queria os seus soldados em um campo de morte. Mas outro exército também enfrentou esse problema. Mas o que estava em jogo era o destino do mundo. 6 de junho de 1944. Na Segunda Guerra Mundial, tropas aliadas invadiram a Europa. Eles desembarcaram nas traiçoeiras praias da Normandia, na França. Se você desembarca tropas numa praia, onde elas não têm como recuar, aí eles vão lutar, porque precisam lutar para sobreviver. E vimos isso na Normandia. O que aqueles homens passaram foi quase inacreditável. Porque quando você vê aquelas praias e vê o que aqueles homens tiveram que enfrentar, naquele momento você sofre um verdadeiro choque. E fica-se muito orgulhoso de ser americano, pelo menos em minha opinião. E a maneira como eles sobrevivem e acabam derrotando os nazistas é previsto nas páginas de A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Sun Tzu diz: toda guerra é um engodo. Se você puder enganar o seu inimigo antes da batalha, você tem uma maior probabilidade de vencer. Imagine que eu tenho 10.000 soldados e você tem 1 milhão. Certo? O que eu preciso fazer para enfrentar você? Bom, eu preciso enganá-lo. Certo? Fazer você dividir as suas forças em grupos mais espalhados. O comandante supremo dos aliados, Dwight D. Eisenhower, levou esse princípio ao pé da letra enquanto se preparava para invadir a Europa na Segunda Guerra Mundial. A sua estratégia de invasão na Normandia foi uma das mais ousadas na história. E está pronunciada nas páginas de A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Em 1944, a Alemanha nazista sabia que os aliados estavam a caminho, mas não sabiam onde ou quando viriam. Está muito claro que em algum momento, para poder vencer a Segunda Guerra, os aliados teriam de invadir o continente. E a preparação para isso na Inglaterra, o único lugar possível, significava que seria em algum lugar na costa francesa. A única questão era onde. Existiam apenas 3 locais possíveis onde os aliados poderiam desembarcar: Pas-de-Calais, a península de Cherbourg ou as praias da Normandia. E o motivo disso era porque os aliados tinham certeza absoluta que só poderiam desembarcar numa praia que pudesse ser protegida pelo poderio aéreo dos caças que poderiam decolar do sul da Inglaterra. O alcance desses caças era de 650 quilômetros, portanto qualquer local de pouso teria de ser a 320 quilômetros dessas praias. Mas apesar do suporte aéreo, os aliados sabiam que uma invasão pelas praias da Europa era praticamente impossível. Para ser bem-sucedidos, eles deveriam usar uma estratégia mais parecida com o Go e menos parecida com o xadrez. Então, em vez de um ataque direto, os aliados seguiram o princípio de engodo de Sun Tzu e convenceram os alemães de que o ataque não seria na Normandia. A Normandia só é comparável ao Go graças ao fato de que usaria uma tática de engodo. E no jogo de Go, você mostra através dos movimentos quais territórios pretende tentar conquistar. E o que os aliados conseguiram fazer com o uso inteligente do engodo, além do uso da lógica militar clara, foi convencer os alemães que quando ocorresse, o ataque seria em Pas-de-Calais, quando planejavam desembarcar na Normandia. Chamou-se Operação Fortitude e foi uma das campanhas de engodo mais complexas a ser tentada. Os aliados criaram um exército falso que aparentemente estava pronto para atacar em Calais. Eles usaram tanques, aviões e caminhões infláveis para enganar o reconhecimento aéreo e fotográfico alemão. Eles deslocavam os tanques e caminhões à noite e soldados munidos de roletes faziam as marcas dos pneus no chão para parecer que tropas realmente haviam se deslocado durante a noite. O exército fantasma precisava ser visto e ouvido. Então, soldados do exército aliado emitiram horas intermináveis de transmissões via rádio sobre a movimentação de tropas e suprimentos. Por um lado, você imaginaria que esse era um trabalho engraçado, porque só mandava mensagens falsas. Mas, por outro lado, era um trabalho muito importante, e se eles fossem desleixados ou não fizessem bem,
acabaria com o propósito do plano de Engodo. Eisenhower mostrou o seu exército falso para os alemães, mas manteve a sua força de combate real em segredo absoluto. E por várias semanas, a sua campanha de Engodo foi bem sucedida. Mas, um mês antes da invasão da Normandia, no dia D, os aliados receavam que o seu segredo tivesse sido descoberto. Oficiais da contra-inteligência britânica descobriram 5 codinomes da Operação da Normandia nas palavras cruzadas de um jornal: Overlord, Neptune, Utah, Omaha e Mulberry. Agentes britânicos descobriram o criador das palavras cruzadas, um professor de 54 anos chamado Leonard Dow. E quando foi interrogado, Leonard ficou indignado e disse: "Não é permitido eu escolher as palavras que quero num jogo de palavras cruzadas?" E continuaram a pressioná-lo, mas no fim concluíram que ele dizia mesmo a verdade e que a escolha das palavras foi só uma coincidência. Passado o susto, os aliados então deveriam tratar de convencer os alemães da ameaça da invasão de Calais, e eles recorreram a um dos métodos favoritos de Sun Tzu: espiões. Sun Tzu diz: é essencial procurar os agentes inimigos que vieram espionar você e então suborná-los para que o sirvam. Em A Arte da Guerra, os agentes duplos são os espiões mais importantes. Os agentes duplos começam como os espiões que o adversário mandou para espionar você. E quando você os descobre, não os prende, nem os executa. Você os contrata. Você dá a eles recompensas generosas. Aí o que eles começam a fazer é continuar a agir como se estivessem espionando você. Mas a informação que eles dão para o seu adversário é a desinformação. Durante a Segunda Guerra Mundial, ninguém usou melhor os agentes duplos do que os britânicos. O seu programa chamava-se Double Cross, e um de seus agentes duplos mais importantes era um empreiteiro naval galês chamado Alfred Owen. Quando a guerra começou, ele foi recrutado na hora. E ofereceram a ele um acordo. Ele podia tornar-se um agente duplo para nós ou ir para a cadeia, e muitos deles eram executados. E ele recebeu o codinome Snow. E quando os alemães tentaram infiltrar a sua primeira onda de espiões em setembro de 1940, os alemães passaram um rádio para ele avisando que 4 agentes estavam a caminho. E é claro que eles foram recebidos por um comitê de recepção britânico. A operação foi tão bem sucedida que o Serviço Secreto Britânico conseguiu recrutar ou prender praticamente todos os espiões enviados pela Alemanha durante a guerra. Esses agentes duplos com codinomes como Garbo, Brutus e Triciclo passaram informações falsas tão convincentes que os alemães não só acreditavam que a invasão seria em Calais, como o desembarque na Normandia era a distração. Sun Tzu diz: um general sábio alcança uma grandiosidade muito além dos homens comuns através da previsão. Sun Tzu ensinava a importância do engodo e da previsão para descobrir as intenções do inimigo. E os aliados tiveram sucesso na previsão, decifrando os códigos alemães. Durante anos, os alemães acreditavam que a sua máquina de codificação, chamada Enigma, era totalmente indecifrável. Ela era capaz de codificar uma mensagem de 150 milhões de maneiras. Mas, com a ajuda de um matemático polonês, o Serviço Secreto Britânico fez o impossível, decifrando e interceptando mensagens alemãs em uma questão de horas. O seu sistema de decodificação foi chamado de Ultra. Usando o Ultra, os aliados sabiam o que os alemães estavam pensando, a sua percepção do campo de batalha e a sua visão do que estava acontecendo. Assim, eles podiam fornecer informações para os espiões alemães, reforçando essas concepções errôneas. Sun Tzu elogiaria o Ultra por sua habilidade de ler a mente do inimigo. A arte da guerra, essencialmente, usa a mente para travar uma guerra. Isso quer dizer que é uma batalha entre mentes. Então, para vencer o seu inimigo, você precisa ser capaz de ler a mente dele. Mas, às vezes, saber o que o seu inimigo pensa cria dilemas morais. Segundo um oficial do Serviço Secreto Britânico, no dia 14 de novembro de 1940, os britânicos decodificaram uma mensagem alemã sobre um ataque iminente na cidade inglesa de Coventry.
Se Churchill tentasse proteger a cidade, os alemães saberiam que ele estava lendo as mensagens deles.